E se eu lhe dissesse que a sua luta financeira, toda a exaustão e a frustração que você sente, não tem absolutamente nada a ver com o que você não está fazendo, e se a verdadeira causa da escassez não for a falta de esforço, a falta de uma grande oportunidade, ou a falta de um conhecimento secreto, mas sim os hábitos invisíveis que você pratica religiosamente todos os dias. Pense nisso por um instante. Ações que se tornaram tão automáticas quanto respirar, mas que funcionam como âncoras invisíveis, prendendo o navio do seu potencial no mesmo porto da mediocridade, ano após ano, década após década. A verdade desconcertante que poucos ousam encarar é que a prosperidade genuína não é uma questão de adição, de fazer mais, de correr mais rápido. Ela é, em sua essência, um ato de subtração, um ato de eliminar conscientemente aquilo que envenena a sua frequência vibracional. Napoleon Hill, o homem que dedicou 25 anos de sua vida a mapear a consciência dos homens mais ricos e influentes do mundo, não descobriu apenas um mapa para o tesouro. Ele descobriu algo infinitamente mais poderoso: a lista definitiva dos venenos mentais que impedem a esmagadora maioria das pessoas de sequer começar a jornada em direção à riqueza. O mundo inteiro se concentrou no que Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison faziam, mas o segredo mais profundo, o código oculto da maestria mental, residia naquilo que eles, com uma disciplina de ferro, se recusavam a fazer. Eles compreendiam uma lei universal. A construção de um império financeiro é como a jardinagem de uma alma. Não basta apenas plantar as sementes da ambição e do propósito. É absolutamente crucial e prioritário arrancar as ervas daninhas do hábito. Hoje, não vamos falar sobre as sementes. Nós vamos identificar, nomear e expor as 8 ervas daninhas mais destrutivas. E aqui reside a revelação mais profunda de todas. O que Napoleon Hill documentou com rigor científico no início do século XX não era uma nova descoberta. Era, na verdade, uma redescoberta, uma confirmação moderna de uma sabedoria atemporal. Cada um desses 8 hábitos âncora que vamos desbloquear para você hoje é uma violação direta de uma lei espiritual, um princípio de prosperidade que foi cravado em textos sagrados há milênios. Eles são os verdadeiros portões pelos quais a dúvida, o medo, a procrastinação e a escassez ganham permissão para entrar em sua realidade. Portanto, o que você está prestes a ouvir não é uma simples lista de dicas de produtividade, é um diagnóstico preciso da sua alma. Ao final deste nosso encontro, você entenderá com uma clareza cristalina porque, apesar de todos os seus esforços, a abundância parece sempre escapar por entre seus dedos. E mais importante, você terá em mãos a chave para fechar esses portões para sempre. Vamos falar sobre aquele momento em que o mundo fica em silêncio e você está a sós com a verdade nua e crua dos seus números. Você olha para o seu extrato bancário, para o saldo da sua aposentadoria e sente um aperto no peito. Não é um pânico agudo, mas algo pior, uma dor surda, uma decepção crônica. Os números na tela parecem zombar de você, frios e impassíveis, completamente alheios às décadas de trabalho, aos sacrifícios silenciosos, às noites mal dormidas e aos sonhos que você investiu. É nesse instante que uma pergunta perigosa ecoa no fundo da sua mente. Uma pergunta que você tenta sufocar durante o dia. Foi para isso? Foi para isso que eu me esforcei tanto? Essa sensação de descompasso entre o esforço colossal que você investiu e o resultado modesto que obteve é o primeiro sintoma da doença que viemos curar. Você conhece aquele peso nos ombros quando percebe que viveu a sua vida seguindo um manual de instruções que parece não funcionar para você? Desde cedo a sociedade lhe entregou o roteiro. Estude, consiga um bom emprego, trabalhe duro, pague suas contas em dia, poupe um pouco a cada mês e um dia, magicamente, a prosperidade chegará. Você seguiu cada linha desse roteiro com uma fé quase religiosa. Você acordou antes do sol, enfrentou o trânsito, engoliu sapos, fez horas extras. Você adiou seus desejos, cortou despesas, tentou investir como os gurus da internet mandaram. Você fez a sua parte e fez bem. Mas a recompensa prometida, aquela sensação de segurança, de tranquilidade e de liberdade financeira, ela parece cada vez mais distante. Um horizonte que se afasta a cada passo que você dá. Imagine a sensação de estar em uma esteira rolante, programada para uma velocidade cada vez maior. Você corre, você sua, você se esforça ao máximo apenas para não ser arremessado para trás. Você está em constante movimento, sempre ocupado, sempre apagando incêndios. Mas quando olha para os lados, a paisagem é exatamente a mesma de um ano atrás.
de 5 anos atrás. Essa é a armadilha do esforço bruto. Você se tornou um mestre em estar ocupado, mas não em progredir. Essa exaustão de correr sem sair do lugar é um sinal claro de que a sua energia está sendo drenada por forças invisíveis, por hábitos que atuam como freios de mão puxados enquanto você pisa fundo no acelerador. A sua alma sabe que algo está fundamentalmente errado. É aquele pensamento silencioso que o assalta nas horas vagas, aquele que diz que falta uma peça fundamental no quebra-cabeça da sua vida financeira. Você vê outras pessoas talvez com menos talento, menos inteligência, ou que trabalharam visivelmente menos, e elas parecem deslanchar. É como se elas tivessem recebido um memorando secreto, uma chave que abre portas que para você permanecem trancadas. Essa percepção de que existe um segredo que não lhe foi contado é uma das dores mais profundas, pois ela gera uma desconfiança em si mesmo. Você começa a se perguntar: o que há de errado comigo? O que eu não estou vendo? Essa dúvida corrói a sua confiança e o mantém preso em um ciclo de tentativa e erro, sempre buscando a próxima estratégia externa, sem perceber que o bloqueio é interno. Você conhece a ansiedade sutil que surge ao pensar no futuro? Não o futuro distante, mas aquele que se aproxima rapidamente. A aposentadoria, a educação dos filhos, a possibilidade de um imprevisto de saúde. O medo não é da pobreza extrema, mas de uma velhice de limitações. O medo de ter que depender dos outros, de não poder proporcionar as experiências que você sonhou para sua família, de chegar ao fim da linha com a sensação de que o seu potencial foi desperdiçado. Esse medo é um ladrão de paz. Ele transforma o descanso em preocupação e o planejamento em uma fonte de estresse. Ele o força a tomar decisões baseadas na sobrevivência, não na expansão, mantendo-o refém de um salário e de uma situação que já não nutrem a sua alma, mas que você tem medo de largar. Faça uma pausa e sinta a textura dessa frustração. É a frustração de ser uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, que joga pelas regras, mas que assiste ao jogo da vida de uma arquibancada distante, enquanto outros parecem dançar livremente no campo da abundância. É a sensação de que sua bondade e sua ética foram de alguma forma uma desvantagem em um mundo que parece recompensar a esperteza e o atalho. Você se pergunta se deveria ter sido mais agressivo, mais ousado, talvez até menos escrupuloso. Essa é uma das mentiras mais perigosas que a escassez conta, que a sua integridade é um obstáculo. Eu estou aqui para lhe dizer que a verdade é exatamente o oposto. A sua integridade é a base sobre a qual a verdadeira prosperidade será construída, assim que removermos os entulhos. Essa dor que você sente não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, ela é um sinal da sua força. É a sua alma, a sua essência divina, protestando contra uma realidade que não está alinhada com o seu verdadeiro potencial. A dor da estagnação é o chamado da sua consciência para o despertar. É o seu eu superior lhe dizendo: chega, existe um caminho melhor, uma verdade mais elevada, uma forma de viver mais abundante, e está na hora de você a reivindicar. Portanto, honre essa dor. Acolha essa frustração. Ela não é sua inimiga. Ela é a sua bússola. Ela é o combustível que o trouxe até aqui, a este exato momento, a este ponto de virada que pode redefinir todo o resto da sua jornada. Finalmente, alguém entende. A sensação que percorre você agora, a de ser visto e compreendido em sua luta silenciosa, é o primeiro passo da cura. Você não está sozinho. E você não está quebrado. Você está simplesmente operando sob um conjunto de programas, de hábitos mentais que foram instalados sem a sua permissão consciente. A sua situação atual não é um reflexo do seu valor, mas sim um reflexo da sua programação. E a boa notícia, a verdade libertadora que vamos explorar juntos, é que qualquer programa pode ser desinstalado. A dor que o acompanhou por tanto tempo, a sensação de que um segredo lhe foi negado, é a dor que nós vamos juntos começar a dissolver. Hoje, agora, para que a cura possa começar, precisamos primeiro identificar o verdadeiro inimigo. E eu lhe garanto, o inimigo não é a economia, não é o seu chefe, não são seus concorrentes e definitivamente não é você. O verdadeiro inimigo é uma ideia, uma mentalidade que nos foi ensinada desde o berço e que se tornou um evangelho secular. A ideia de que a prosperidade é uma recompensa direta e proporcional ao suor e ao esforço bruto. Fomos condicionados a adorar no altar do trabalho duro, mas olhe ao seu redor com honestidade. Se a riqueza fosse um prêmio pelo esforço físico e pelas longas horas, os trabalhadores da construção civil, os agricultores e os operários de fábrica
seriam os bilionários do nosso planeta. A verdade inconveniente é que o esforço é apenas um dos ingredientes e está longe de ser o principal. Ele é um amplificador, mas não a fonte do poder. Aqui, nós começamos a traçar a linha que separa os dois caminhos fundamentais da vida, o caminho do esforço e o caminho do alinhamento. O caminho do esforço é o que a maioria segue. É a trilha da resistência, de lutar contra a maré, de forçar os resultados através da pura força de vontade. É a crença de que você precisa trabalhar mais, sacrificar mais, empurrar com mais força. Já o caminho do alinhamento opera a partir de um princípio radicalmente diferente. Ele postula que o sucesso financeiro não é sobre trabalhar mais, mas sobre vibrar na frequência correta. É sobre alinhar seus pensamentos, suas emoções e seus hábitos com as leis universais da abundância, de modo que as oportunidades e os recursos fluam em sua direção com graça e facilidade, em vez de serem caçados com exaustão. É a diferença entre remar desesperadamente contra a correnteza e ajustar as velas para que o vento do universo o impulsione. O grande erro dos conselhos convencionais sobre dinheiro é que eles focam obsessivamente em suas ações externas, o que fazer com seu salário, onde investir, como cortar gastos. Eles estão tentando cuidar dos galhos, das folhas e dos frutos, enquanto ignoram completamente a raiz de tudo. A raiz de toda a sua realidade financeira é a qualidade do solo do seu jardim mental. E os seus hábitos, especialmente aqueles que operam no piloto automático, são a própria condição desse solo. Os 8 hábitos que estamos prestes a expor são precisamente como ervas daninhas venenosas neste jardim. Eles contaminam o solo, roubam os nutrientes e sufocam qualquer semente de prosperidade que você tente plantar. Não importa quão nobre seja a sua intenção ou quão grande seja o seu esforço. Portanto, nosso trabalho hoje não é lhe dar novas sementes. Nosso trabalho é, primeiro, arrancar as ervas daninhas pela raiz. O que Napoleon Hill realizou em seus 25 anos de pesquisa imersiva foi muito mais do que um estudo sobre a riqueza. Foi, na verdade, uma arqueologia da mente humana. Ele não estava apenas catalogando as estratégias de negócios dos homens mais bem-sucedidos do mundo. Ele estava escavando as fundações de suas consciências, em busca do alicerce sobre o qual todos os seus impérios foram construídos. E no meio de centenas de entrevistas e milhares de páginas de anotações, ele encontrou a pedra angular, uma verdade tão fundamental, tão poderosa, que ele percebeu que não a havia descoberto, mas sim redescoberto. Ele compreendeu que os princípios que governavam a criação de vasta riqueza não eram invenções modernas, mas ecos de uma sabedoria antiga, uma tecnologia da alma que havia sido cravada, há milênios, nas escrituras sagradas da humanidade. Em meio aos textos de sabedoria mais profundos já escritos, no livro de Provérbios, encontra-se o que pode ser considerado o maior segredo do desenvolvimento pessoal e da manifestação. É um comando, uma diretriz divina para a autogestão, e está escrito com uma clareza que desarma. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Medite sobre a magnitude desta frase. Não diz, guarda o teu dinheiro, ou guarda os teus bens. Diz, guarda o teu coração, pois tudo o mais, todas as fontes da vida, saúde, relacionamentos e sim, toda a prosperidade material, emana desse centro de poder. O grande gênio de Hill foi provar com centenas de exemplos do mundo real o que essa passagem significa em termos práticos e aplicáveis no século XXI. Hill demonstrou irrefutavelmente que o coração a que as escrituras se referem é a nossa mente subconsciente, é a câmara secreta, onde nossas crenças mais profundas são forjadas, o solo fértil onde as sementes da nossa realidade germinam. E o ato de guardar este coração não é um sentimento passivo, mas uma ação ativa e disciplinada. A guarda que colocamos na porta dessa câmara sagrada é o conjunto dos nossos hábitos diários. Seus hábitos são os sentinelas que decidem quais pensamentos, quais emoções e quais influências têm permissão para entrar e fecundar sua mente subconsciente. Os 8 hábitos que vamos finalmente analisar um por um são as 8 falhas catastróficas nessa guarda. São os 8 portões pelos quais você, inconscientemente, tem permitido a entrada do medo, da dúvida e da escassez em seu santuário interior. Vamos agora abrir o primeiro portão, a primeira falha na guarda do seu coração. Napoleon Hill a identificou como a causa número 1 do fracasso. É o hábito da indecisão. Pense em quantas oportunidades em sua vida
evaporaram enquanto você pesava os prós e os contras, paralisado pela análise. Quantos projetos nunca saíram do papel porque você esperou pelo momento perfeito ou pela certeza absoluta? A indecisão é mais do que apenas adiar uma escolha. É um estado de ser. É uma declaração ao universo de que você não confia em si mesmo. É um estado de guerra civil na sua mente, onde duas ou mais possibilidades batalham por sua energia. E enquanto elas lutam, sua força vital é drenada. E nenhuma ação real é tomada no mundo exterior. O segredo por trás do poder destrutivo da indecisão foi codificado há milênios no livro de Tiago, que afirma: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A expressão coração dobre é a descrição perfeita de uma mente indecisa. É uma mente dividida, que tenta servir a dois mestres, o mestre do medo e o mestre da fé. Ao fazer isso, você envia sinais contraditórios e caóticos para a sua mente subconsciente e para o campo quântico. Você pede por abundância, mas simultaneamente sinaliza que não está pronto para recebê-la ou que não sabe o que fazer com ela. O universo, que responde apenas à clareza e à convicção, fica confuso com suas ordens e, por padrão, não entrega nada. A inconstância é o resultado inevitável de uma mente que não se compromete. Imagine que você é o general de um exército poderoso e este exército é a sua mente subconsciente, capaz de mover céus e terra para cumprir suas ordens. Agora, imagine-se no campo de batalha diante de uma oportunidade e, em vez de dar uma ordem clara, atacar ou recuar, você fica gritando ordens confusas. Talvez devêssemos atacar, mas esperem. E se houver uma armadilha? Recuem um pouco. Não. Avancem. O que o seu exército fará? Absolutamente nada. Ficará paralisado, vulnerável e, eventualmente, será derrotado pela inação. É exatamente isso que a indecisão faz. Ela neutraliza o seu poder interior, transformando o seu potencial ilimitado em energia estagnada. A riqueza, que é um fluxo de energia, não pode entrar em um sistema que está paralisado. A ação mental para selar este portão, a partir de hoje, é praticar o que podemos chamar de decisão com propósito. Comece com as pequenas coisas. Quando estiver em um restaurante, decida o que vai comer em menos de 1 minuto. Quando precisar responder a um e-mail, decida e responda imediatamente. Treine o seu músculo da decisão. Para as grandes decisões, colete as informações necessárias, defina um prazo final curto e, quando o tempo acabar, tome a decisão com firmeza e não olhe para trás. Decrete para si mesmo: eu sou uma pessoa decidida. Minha clareza de comando ativa o poder do universo a meu favor. Ao fazer isso, você começa a reprogramar sua mente para a ação e a alinhar sua energia com o fluxo da criação. Agora, vamos ao segundo hábito, âncora, um veneno tão sutil que a maioria das pessoas o pratica como um passatempo social. É o hábito da reclamação, que Hill chamava de atitude mental negativa. Cada vez que você reclama do governo, do clima, da economia ou do seu vizinho, você está, literalmente, enfraquecendo a guarda do seu coração. A reclamação é uma afirmação. É um ato de focar sua preciosa energia criativa naquilo que você não quer, dando-lhe mais força e mais vida. Pessoas de bem ficam presas na escassez porque acreditam que reclamar é um ato inofensivo de desabafo, sem perceber que é, na verdade, uma forma de oração. Uma oração poderosa para atrair mais circunstâncias pelas quais reclamar. A raiz espiritual deste veneno é uma das histórias mais trágicas das Escrituras, a jornada do povo de Israel pelo deserto. Eles foram libertados da escravidão, tinham a promessa de uma terra prometida fluindo leite e mel e eram guiados por uma presença divina. E, no entanto, o que eles fizeram repetidamente? Murmuraram, reclamaram da comida, da água, da liderança. Essa murmuração, esse hábito de focar na falta momentânea em vez de na promessa futura, foi o que os impediu de entrar na terra prometida. Uma jornada que deveria durar dias se arrastou por 40 anos. A reclamação é, literalmente, um decreto que o mantém vagando pelo deserto da escassez, sempre à vista da abundância, mas sem nunca poder entrar nela. A palavra reclamar significa clamar novamente, pedir de novo. Pense nisso. Pense na sua mente como a estação de rádio mais poderosa do universo. Ela pode sintonizar qualquer frequência, mas não duas ao mesmo tempo. O hábito da reclamação sintoniza a sua mente de forma precisa e travada na estação da pobreza, da frustração e da falta. Nessa frequência, você só consegue captar e perceber evidências que confirmam a sua crença na escassez. Por outro lado, o ato da gratidão,
o oposto direto da reclamação, sintoniza o seu rádio mental na frequência da riqueza, da solução e da oportunidade. A abundância já está sendo transmitida 24 horas por dia. Se você não a está recebendo, não é porque ela não existe, é porque o seu rádio está sintonizado na estação errada, por força do hábito. A sua chamada à transformação neste exato momento é se tornar um guardião vigilante da sua frequência. A ação mental é praticar a interceptação e substituição. A partir de agora, toda vez que você se pegar prestes a verbalizar uma reclamação, pare, intercepte o pensamento e conscientemente substitua-o por uma declaração de gratidão, por menor que seja. Estou cansado deste trânsito, se transforma em sou grato por ter um carro para me levar. Este trabalho é estressante, se transforma em sou grato por ter uma fonte de renda. Este pequeno ato, praticado com disciplina, começa a religar os circuitos do seu cérebro, mudando a sua sintonia da escassez para a abundância e selando este portão para o veneno da negatividade. O terceiro hábito que mantém as pessoas de bem acorrentadas é o hábito da indiferença, mais conhecido como a falta de um propósito de vida definido. É a condição de vagar pela vida sem um grande objetivo, sem uma visão que puxe a sua alma para a frente. A pessoa que sofre deste hábito pula de um interesse para outro, começa projetos e não os termina, segue a carreira que os pais escolheram ou que paga as contas, mas que não acende o fogo em seu coração. Ela existe, mas não vive de verdade. Ela reage às circunstâncias, mas não as cria. Viver sem um propósito definido é o equivalente a entregar o controle da sua vida ao acaso, e o acaso, raramente ou nunca, o levará ao porto da prosperidade. Esta verdade foi declarada de forma sucinta e poderosa no livro de Provérbios: onde não há visão, o povo perece. A palavra hebraica para perece aqui não significa apenas morrer, mas também se desintegrar, perder o rumo, se tornar indisciplinado. Sem uma visão central, uma grande meta que dê significado a todos os seus esforços, sua energia se dissipa em 1000 direções diferentes. Você se torna presa fácil da procrastinação, da distração e da opinião alheia. Um propósito definido age como um sol no centro do seu sistema solar pessoal, mantendo todos os seus pensamentos, suas emoções e suas ações em uma órbita produtiva e harmoniosa. Sem ele, seus talentos e ambições se tornam como planetas errantes, vagando pelo vazio frio do espaço. A metáfora mais precisa para uma vida sem propósito é a de um navio magnificamente construído, forte, robusto e com potencial para cruzar qualquer oceano. No entanto, este navio foi lançado ao mar sem um leme e sem um destino definido no mapa. O que acontecerá com ele? Será jogado de um lado para o outro por cada onda, desviado por cada vento, levado por cada correnteza. Pode até se mover muito, mas nunca chegará a um porto valioso. Na verdade, é mais provável que acabe naufragado nas rochas da mediocridade. Seu propósito é o seu leme e o seu destino no mapa. Sem ele, não importa o quão duro você reme, você estará apenas à deriva, cansando-se em um movimento sem direção. A ação mental para curar a indiferença é um convite ao silêncio. Reserve um tempo, hoje, para se sentar sozinho, sem distrações, com um caderno e uma caneta. Respire fundo e faça à sua alma, ao seu eu mais profundo, uma pergunta simples: qual é a nossa grande missão? Pelo que nós queremos ser lembrados? Não pense em dinheiro ou em um cargo. Pense em serviço, em paixão, em contribuição. Deixe as respostas fluírem sem julgamento. Seu propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo, mas precisa ser grandioso aos olhos da sua alma. Escreva-o em uma única frase clara e poderosa. Coloque essa frase onde você possa vê-la todos os dias. Este ato de definição é o primeiro passo para instalar o leme no navio da sua vida. Chegamos ao quarto hábito, uma das mais sutis e paralisantes prisões mentais: o hábito do medo da crítica. Esta é a falha na guarda que o impede de lançar sua ideia de negócio, de escrever seu livro, de falar em público ou de simplesmente expressar sua verdade autêntica. O que os outros vão pensar? E se eles rirem de mim? E se eu falhar publicamente? Este medo, segundo Napoleon Hill, é um dos mais fundamentais e destrutivos, pois ele o força a viver uma versão menor de si mesmo para se encaixar nas expectativas de um mundo que, na maioria das vezes, não está nem prestando atenção em você. Ele o mantém no porto seguro da invisibilidade, onde os grandes tesouros da vida nunca podem ser encontrados. A sabedoria antiga nos adverte sobre essa armadilha em Provérbios quando diz: o temor do homem armará laços. Pense na força dessa imagem. Um laço,
uma armadilha. Cada vez que você retém uma ideia ou modifica seu comportamento por medo do que alguém vai pensar, você está voluntariamente colocando seu próprio pé em um laço que o prende. A metáfora mais poderosa para este hábito é a de uma gaiola. É uma gaiola cujas grades são forjadas com as opiniões, os julgamentos e as possíveis críticas dos outros. Você se sente preso, sufocado, incapaz de voar. Mas o segredo chocante sobre esta gaiola é que a porta nunca esteve trancada. Você é o prisioneiro e, ao mesmo tempo, o carcereiro. A liberdade está a uma decisão de distância. A ação mental para desarmar este laço é um ato de reatribuição de propriedade. Você precisa entender e internalizar uma verdade libertadora. A opinião dos outros sobre você não é da sua conta, é propriedade deles, baseada em suas próprias experiências, medos e limitações. Seu valor, sua missão e seu propósito, por outro lado, são propriedade sua. Hoje adote este mantra. A opinião deles é propriedade deles. Meu propósito é propriedade minha. Repita-o sempre que sentir o medo da crítica surgir. Comece a distinguir o feedback construtivo, que é um presente, do barulho da crítica, que é apenas uma distração. Ao fazer isso, você para de dar aos outros o poder de definir os limites da sua vida. O quinto portão que devemos selar é a brecha pela qual a maioria dos sonhos escapa. É o hábito da falta de disciplina. Hill foi enfático ao afirmar que a autodisciplina é a ponte que conecta a definição de um propósito à sua realização concreta. Você pode ter a melhor intenção do mundo, a meta mais clara e o plano mais brilhante, mas sem a disciplina para executar as ações necessárias, dia após dia, especialmente quando você não sente vontade, tudo não passa de uma fantasia. A falta de disciplina é a traição de suas próprias promessas. É dizer a si mesmo que fará algo importante, economizar dinheiro, prospectar um cliente, ir à academia e depois permitir que o conforto, a preguiça ou a distração o desviem. A conquista da disciplina é, em sua essência, um ato espiritual de maestria. A sabedoria de Provérbios nos ensina: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, e mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A maior batalha que você jamais enfrentará não é no mercado ou na competição, mas no campo de batalha da sua própria mente. Dominar seus impulsos, suas emoções e suas tendências à procrastinação é uma vitória maior do que qualquer conquista externa. A disciplina não é punição, como muitos acreditam. É um ato de amor próprio. É a decisão de dar a si mesmo o futuro que você deseja, em vez de se contentar com o prazer momentâneo que o presente oferece. Imagine um escultor genial que tem em sua mente a visão clara e perfeita de uma estátua magnífica, um anjo preso dentro de um bloco de mármore bruto. Ele sabe exatamente onde cortar, onde polir, onde cinzelar. Mas se ele não tiver a disciplina para acordar todas as manhãs, pegar o cinzel e o martelo e pacientemente lascar o mármore, dia após dia, por meses ou anos, o que acontecerá? Absolutamente nada. O anjo permanecerá para sempre uma mera possibilidade, preso dentro da pedra da inação. Seus sonhos são o anjo no mármore. Sua disciplina é o cinzel e o martelo. Sem a aplicação diária e consistente, sua obra-prima jamais será revelada ao mundo. A ação mental para construir este músculo da alma é começar pequeno, mas ser absoluto. Não tente mudar sua vida inteira da noite para o dia. Escolha uma, e apenas uma, área da sua vida que você deseja melhorar. Pode ser financeira, física ou intelectual. Agora, defina uma ação mínima, quase ridícula de tão pequena, que você possa executar todos os dias. Ler uma página de um livro, economizar R$1, fazer um polichinelo. E então, comprometa-se a executar essa ação todos os dias, sem falha, pelos próximos 30 dias. O objetivo não é o resultado da ação, mas o fortalecimento do seu músculo da disciplina. Ao provar a si mesmo que sua palavra tem poder, você constrói a autoconfiança que é o alicerce de toda grande riqueza. Vamos ao sexto hábito, o assassino silencioso de grandes potenciais. O hábito da falta de persistência. Napoleon Hill descobriu em sua pesquisa que a grande maioria das pessoas que falham não são derrotadas, elas simplesmente desistem. Elas confundem uma derrota temporária com um fracasso permanente. A falta de persistência é a tendência de abandonar um plano ou um objetivo ao primeiro sinal de oposição ou dificuldade. É plantar uma semente em um dia e, porque não vê uma árvore no dia seguinte,
desenterrá-la para ver se algo está errado. Essa incapacidade de suportar a fase de gestação de um projeto é uma violação direta da lei do processo, que governa todo o crescimento no universo. A necessidade espiritual da persistência é um tema central nos ensinamentos de sabedoria. Foi dito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Embora o contexto seja soteriológico, o princípio é universal. A salvação de seus sonhos, de seus projetos e de suas metas financeiras depende da sua capacidade de perseverar através dos desafios inevitáveis. A persistência é a manifestação terrena da fé, é a sua fé em ação. É continuar a agir de acordo com seu objetivo, mesmo quando todas as evidências externas parecem dizer que é impossível. É a qualidade que separa os amadores dos mestres, os que desejam dos que realizam. Pense no garimpeiro que passou meses cavando em busca de uma veia de ouro. Ele enfrenta dificuldades, cansaço e a dúvida de seus colegas. Um dia, frustrado, ele decide que não há ouro ali. Vende suas ferramentas e vai embora. O homem que compra seu equipamento por uma pechincha decide cavar apenas um pouco mais no mesmo local. E a menos de 1 metro de onde o primeiro homem parou, ele encontra uma das maiores jazidas de ouro da história. O universo muitas vezes testa a sinceridade do seu desejo, escondendo a recompensa logo além do ponto onde a maioria das pessoas desiste. A persistência é a força que o faz dar essa última martelada, que faz toda a diferença. A ação mental para cultivar a persistência é uma mudança de perspectiva. Você deve reprogramar sua mente para ver os obstáculos não como barreiras, mas como testes e lições. A partir de hoje, sempre que se deparar com uma derrota, não a chame de fracasso, chame-a de feedback. Em vez de dizer "isso não funcionou", pergunte a si mesmo: o que isso está tentando me ensinar? Adote a pergunta favorita de Napoleon Hill: qual é a semente de um benefício equivalente que cada adversidade carrega consigo? Ao buscar a lição ou a oportunidade oculta em cada revés, você transforma o que quebra os outros em um combustível que o fortalece, tornando sua persistência inabalável. O 7º hábito âncora é um dos mais negligenciados, pois opera fora de você, mas tem um poder imenso sobre o seu interior. É o hábito de se associar com influências negativas. Você já notou como se sente drenado e pessimista depois de passar tempo com certas pessoas? Ou como se sente ansioso e inadequado depois de rolar o feed de notícias ou das redes sociais? Napoleon Hill baseou grande parte de sua filosofia no princípio da mente mestra, a sinergia que ocorre quando mentes positivas se unem. Este hábito é o princípio da mente mestra, operando ao contrário. É a mente fracassada, onde a energia do medo, da dúvida e da reclamação de um grupo o arrasta para baixo. As Escrituras nos alertam sobre esse perigo com uma clareza impressionante. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra conversações aqui vai além das palavras. Refere-se à companhia, à associação. E bons costumes não se trata apenas de moralidade, mas de sua mentalidade, sua vibração e seus hábitos de pensamento. A negatividade, o ceticismo e a mentalidade de vítima são contagiosos como um vírus. Você não pode se expor consistentemente a essa energia e esperar manter uma frequência de prosperidade e otimismo. É uma lei do universo que nos tornamos a média das pessoas com quem mais passamos tempo. A metáfora para entender este princípio é simples e perfeita. Imagine que você é uma esponja limpa e branca, cheia de potencial para absorver água pura e cristalina. Agora, imagine que você coloca essa esponja em um balde de água lamacenta e suja. O que acontece? Inevitavelmente, a esponja absorverá a sujeira. Ela não pode evitar. Ela não pode decidir, por força de vontade, permanecer limpa enquanto está imersa na sujeira. Nós somos essa esponja. As pessoas, as notícias e o conteúdo que consumimos são a água na qual estamos imersos. Se o seu ambiente está poluído com negatividade, sua mente inevitavelmente absorverá essa poluição. A sua ação mental aqui é um ato de jardinagem ambiental. Você precisa se tornar um guardião implacável do seu ambiente mental e emocional. A tarefa para hoje é fazer uma auditoria de influências. Pegue uma folha de papel e liste as 5 pessoas com quem você mais passa tempo e as 3 principais fontes de informação que você consome diariamente. Ao lado de cada uma, escreva como você se sente depois de interagir com elas: energizado ou drenado, otimista ou pessimista. O resultado será revelador. A ação é, então, tomar a decisão consciente
de minimizar o tempo com as influências que o drenam e proativamente buscar e maximizar o tempo com pessoas e conteúdos que o elevam e inspiram. Finalmente, chegamos ao 8º e último portão. Uma falha na guarda que garante a estagnação a longo prazo é o hábito de negligenciar a mente ou a falta de aprendizado e crescimento contínuos. Muitas pessoas de bem operam sob a crença perigosa de que a educação termina quando saem da escola ou da faculdade. Elas param de ler livros que as desafiam, param de aprender novas habilidades, param de questionar suas próprias crenças. Elas permitem que suas mentes, a ferramenta mais poderosa de criação do universo, se tornem complacentes e estagnadas. Uma mente que não cresce é uma mente que está morrendo, e uma mente moribunda não pode, por definição, criar uma vida próspera e vibrante. A consequência devastadora deste hábito foi registrada pelo profeta Oséias em uma passagem assustadora. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. A destruição aqui é a da prosperidade, da saúde, da alegria. A falta de conhecimento relevante e atualizado em um mundo em constante mudança é uma sentença de obsolescência. O que você sabia ontem não é suficiente para resolver os desafios de amanhã. Negligenciar o aprendizado contínuo não é uma opção neutra, é uma decisão ativa de retroceder, pois o resto do mundo continua avançando. É como tentar navegar em um oceano moderno usando um mapa do século XV. Você está fadado a naufragar. Pense em sua mente como um músculo. Se você vai à academia e levanta pesos, seus músculos crescem, ficam mais fortes e mais capazes. Se você para de se exercitar, o que acontece? Seus músculos atrofiam. Eles não permanecem os mesmos. Eles se tornam mais fracos e menos úteis. Sua mente funciona exatamente da mesma maneira. O aprendizado, a leitura, o pensamento profundo e a resolução de problemas são os exercícios que mantêm sua mente forte, flexível e poderosa. Negligenciar esses exercícios leva à atrofia mental, tornando-o incapaz de identificar oportunidades, resolver problemas complexos e criar o valor que o mercado recompensa com a riqueza. Uma mente fraca jamais construirá um império financeiro forte. A ação mental final para selar este último portão é um compromisso sagrado com o crescimento. É a decisão de se tornar um aprendiz vitalício. A tarefa é simples, mas transformadora. Dedique apenas 15 minutos todos os dias a alimentar sua mente, não com entretenimento passivo, mas com conhecimento que o expanda. Leia um livro sobre finanças, sobre mentalidade, sobre sua área de atuação. Ouça um podcast que o ensine algo novo. Faça um curso online. 15 minutos por dia são quase 100 horas em um ano. É o suficiente para se tornar um especialista em quase qualquer assunto. Ao adotar o hábito do crescimento diário, você garante que sua maior ferramenta, sua mente, esteja sempre afiada, pronta para construir o futuro próspero que você decreta para si mesmo. Agora que as 8 falhas na guarda foram expostas, a escolha está em suas mãos. O conhecimento por si só não transforma. Apenas a decisão de aplicar o conhecimento tem esse poder. Portanto, eu o convido a fazer algo poderoso. Imagine, com todos os seus sentidos, como será acordar amanhã e nos dias que se seguirão, com uma nova consciência. Imagine a sensação de abrir os olhos pela manhã e, em vez do peso familiar da preocupação financeira, sentir uma corrente de calma e propósito. O ruído mental da ansiedade, que por tanto tempo foi a trilha sonora da sua vida, começa a diminuir, dando lugar a um silêncio interior onde você pode finalmente ouvir a voz da sua própria sabedoria, a sua intuição. Visualize-se em seu dia. Uma decisão importante que antes o paralisaria por dias, agora se apresenta à sua consciência e você a encara com uma clareza serena. Você analisa, sente e decide com uma firmeza que surpreende até a si mesmo, pois sua mente não está mais dividida. Um colega faz uma crítica, ou uma pessoa próxima expressa dúvida sobre seus planos. No passado, isso o faria recuar, duvidar de si mesmo. Mas agora, você aprendeu a alquimia da alma. Você ouve a crítica, extrai dela qualquer partícula de verdade que possa servir ao seu crescimento e descarta o resto, como o barulho que é, usando-a como um degrau em sua escada e não como uma pedra em seu caminho. Imagine sua mente, não mais como um campo de batalha caótico, onde os exércitos do medo e da fé travam uma guerra de exaustão, mas como um templo sagrado, um templo de paz, poder e ordem. As ervas daninhas da reclamação e da negatividade
foram arrancadas e, em seu lugar, as sementes da gratidão e da expectativa positiva começam a florescer. Este santuário interior torna-se o seu maior ativo. É neste espaço de alinhamento que as grandes ideias nascem, que as soluções para problemas complexos se revelam e que a sua conexão com a fonte de toda a abundância é restaurada. Você para de procurar a riqueza do lado de fora, pois descobre que a fábrica da prosperidade sempre esteve dentro de você. E então, o milagre acontece. A prosperidade, que você por tanto tempo perseguiu como um caçador exausto, começa a fluir em sua direção. Ela chega não porque você a persegue com mais afinco, mas precisamente porque você parou de persegui-la e, em vez disso, se dedicou ao trabalho sagrado de eliminar as barragens que a impediam de chegar. Cada hábito que você erradica é uma represa que se rompe. O rio da abundância, que é o estado natural do universo, retoma seu curso em sua vida. Oportunidades, pessoas e recursos começam a aparecer, aparentemente do nada, atraídos não pelo seu esforço, mas pela sua nova frequência vibracional. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Portanto, a sua chamada para a transformação, neste momento sagrado, não é se inscrever neste canal, curtir este vídeo ou deixar um comentário. Essas são ações externas e secundárias. A verdadeira chamada é interna, silenciosa e tem o poder de alterar o seu destino. É um convite para você olhar para dentro com uma honestidade radical e escolher apenas um desses 8 hábitos âncora que mais ressoou com a sua alma, aquele que você reconhece como o seu principal adversário. Não tente lutar contra todos de uma vez. A maestria começa com o foco em um único ponto. Escolha o seu dragão. Uma vez que você o tenha escolhido, sua missão é declarar uma guerra santa contra ele. Não uma guerra de ódio ou de autocrítica, mas uma guerra de consciência, vigilância e amor próprio. Esta guerra é o ato de elevar a sua transformação pessoal ao nível de uma prática espiritual. Você se torna um sentinela na porta da sua mente e sua única missão é impedir que este hábito específico, este ladrão de sonhos, ganhe entrada. Você o trata não como uma parte de você, mas como um invasor que por muito tempo teve passe livre para saquear o seu reino interior. E agora, você, o verdadeiro soberano, retoma o trono e decreta que o reinado deste tirano chegou ao fim. O método desta guerra sagrada é simples e consiste em 3 passos. Observe-o, intercepte-o e substitua-o. Primeiro, você o observa. Você se torna um detetive da sua própria consciência, observando quando e por que este hábito se manifesta, sem julgamento. Em seguida, no exato momento em que o perceber surgindo, você o intercepta. Você usa o poder da sua vontade para dizer não, não mais. E finalmente, você o substitui. Você conscientemente escolhe o pensamento, a palavra ou a ação oposta e virtuosa. Você substitui a indecisão por uma pequena decisão, a reclamação por uma pequena gratidão, o medo por um pequeno ato de coragem. É assim, neste ritual diário, que você começa a reescrever o seu destino financeiro e espiritual. Lembre-se sempre, esta jornada não é sobre se tornar algo que você não é. É sobre eliminar tudo aquilo que o impede de ser quem você já é em sua essência. Um ser poderoso, criativo e merecedor de toda a abundância. A prosperidade não é algo a ser construído em um futuro distante, através de mais esforço e mais luta. Ela é um tesouro que já existe dentro de você, esperando para ser revelado à medida que você remove o entulho dos hábitos que o encobrem. Deixe que esta verdade ecoe no templo silencioso da sua mente e guie cada um dos seus dias a partir de agora. A prosperidade não é construída pelo que você busca, mas pelo que você elimina.